Olá! No Repórter Eco de hoje, você acompanha uma expedição científica em busca dos vestígios de povos antigos que viveram na Amazônia. Conheça também o projeto da telha ecológica de baixo custo. E ainda a ciência comprova o poder de cura das folhas de duas frutas nativas. A pesquisa revela que as folhas da goiabeira e da pitangueira têm poder cicatrizante. Esta jovem de uma comunidade de São Paulo usa fibra de coco e restos de papel para criar uma cobertura eficiente, com preço acessível. E uma equipe de pesquisadores investiga os sinais da presença humana há milhares de anos na maior floresta tropical do mundo. A biodiversidade é fonte de novos medicamentos. Uma pesquisa comprova que as folhas da goiabeira e da pitangueira, duas espécies nativas, têm poder cicatrizante. E o rubim, planta que se adaptou ao Brasil, tem ação anti-inflamatória. Desde criança, a farmacêutica e bioquímica Nilza Yamashita Vatti se acostumou a ver esta planta no quintal da casa da mãe dela, a dona Olga. A espécie nativa da Ásia é conhecida aqui como rubim, erva das lavadeiras e erva de Macaé. O que para muitos é mato, tem propriedades medicinais e ganhou dos cientistas o nome de Leonurus sibiricus. Se tornou na família o popular remédio da vovó. Como é que sua mãe fazia, preparava esse remédio caseiro? Ela cortava, né, e tirava as folhas do Leonurus, tá certo? E colocava, dava uma ligeira triturada e colocava em álcool. Então ela fazia, por exemplo, ela podia passar, ela podia fazer uma compressa, como se fosse uma atadura. Também ela podia usar como chá, se ela tivesse com dor de estômago, porque ele tem um sabor bem amargo e os problemas estomacais digestórios são auxiliados pelo rubim também. O remédio caseiro fez a pesquisadora levar a planta do quintal para o laboratório. O rubim virou tema de tese de doutorado da professora, que hoje dá aulas de farmácia na Universidade Paulista, em Jundiaí, interior do estado. O rubim tem bastante flavonoides, que é uma substância, né, que a planta produz, que tem uma ação anti-inflamatória bem efetiva, daí justificando, né, a ação anti-inflamatória dele, e tem bastante taninos também. Esses taninos são substâncias que podem ser usadas como cicatrizante, como antimicrobianas, né? E outra que ele tem é uma saponina, tanto que ele é chamado de erva das lavadeiras, porque ele faz espuma como se fosse um sabão, numa quantidade menor, mas que também auxilia nessa ação antimicrobiana. Embora a indústria farmacêutica não tenha demonstrado interesse pela planta, a pesquisadora segue o trabalho. A segunda etapa seria uma formulação mesmo, né? A gente já fez algumas iniciações com isso, para fazer o quê? Um creme, um gel creme, que pudesse ser usado topicamente, com ação anti-inflamatória. A professora Nilza também participou de um outro estudo sobre as propriedades medicinais das folhas da goiabeira, espécie frutífera da Mata Atlântica. É uma substância que ela tem, além do potencial antioxidante, um potencial cicatrizante e antimicrobiano muito bom, né? Aí eu falei, isso é legal. E aí que a gente começou a estudar neste foco mais cicatrizante e antimicrobiano. E aí a gente viu que tinha uma efetividade muito boa para bactérias de mucosa oral, mas também tinha uma ação cicatrizante. Os testes comprovaram ainda que a ação cicatrizante é potencializada quando as folhas de goiabeira são misturadas às folhas da pitangueira, outra espécie nativa. A receita fitoterápica saiu da bancada do laboratório e está sendo usada como tratamento complementar neste serviço de saúde na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Vai pegar 10 folhas de goiaba, 10 de pitanga e vai ferver em 1 litro de água. Tá? Depois que ferver, a senhora desliga o fogo e põe uma tampa. Na hora que ela estiver de morna para fria, a senhora põe o pé dentro por 30 minutos. Foi assim que a dona Terezinha viu cicatrizar em pouco tempo uma lesão aberta há meses. Fazia compressa de... Eu banhava com coelho de goiaba, coelho de pitanga, e ela mandava
põe uma faixa até aqui em cima, aí fechou a ferida. Nós temos uma média de 110 pacientes mês, e eu posso te falar que uns 80 pacientes utilizaram a folha de goiaba e pitanga. Um pouquinho menos de 50%, que é uns 40, vamos colocar uns 40, 45 pacientes, fecharam totalmente essa lesão. Seu José Benedito, aposentado, é um bom exemplo. Quando é que o senhor poderia imaginar que o seu tratamento estava no seu quintal? Nem imagina. Nem imagina. Quando que eu sabia que o remédio estava na porta de casa, né? Isso foi bom, então, para o senhor? Graças a Deus, sarou. 20 dias fazendo o comprando, sarou, secou a ferida. O cirurgião vascular Lucas Trindade nunca havia recorrido à fitoterapia e está otimista com os resultados que viu nos pacientes do ambulatório. A gente percebeu em alguns pacientes uma queda no tempo de cicatrização da lesão de até 50%. Então isso você acaba gerando para o sistema de saúde um custo menor, uma economia muito grande. E um ciclo de pacientes que a gente pode atender ainda maior, porque você dá alta para um paciente e tem a capacidade de receber um outro paciente. Então isso foi fantástico. Não adianta você fazer um medicamento patenteado, altamente caro. É bom para o pesquisador, mas e para a população? Vai ser altamente efetivo? Então esse ponto eu sempre coloco. Agora, quando você faz um chá, tem gente que discute, você não tem padronização no chá, porque as folhas não são iguais, etc. Tudo bem, mas a gente está vendo que tem efetividade. Né? Então, o que é melhor? Você fazer algo todo padronizado, todo sofisticado, mas que não dá acesso à população, ou fazer algo mais simples e que você consiga fazer esse acesso? Então, eu vou mais por esta linha, porque eu acho que é uma linha que você consegue atender mais gente. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. As emissões mundiais de CO2, um dos gases do efeito estufa, crescem e devem atingir 2,7% de aumento em 2018. O resultado é consequência do uso de carvão, petróleo e gás. China, Estados Unidos, Índia e Rússia são os 4 maiores poluidores. Os dados foram divulgados por pesquisadores norte-americanos e pelo Global Carbon Project, organização que mede as emissões de carbono. O derretimento da camada de gelo na Groenlândia é o maior dos últimos 3 séculos. O estudo, publicado na revista Nature, fornece novas evidências dos impactos das mudanças climáticas no derretimento do Ártico e na elevação do nível dos mares e oceanos. Em Katowice, na Polônia, acontece até 14 de dezembro a 24ª Conferência da Convenção do Clima da ONU. Na abertura, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu que governos e investidores apostem na economia verde e não na economia cinza, baseada na queima de combustíveis fósseis. Durante a conferência, o Banco Mundial anunciou um investimento de 200 bilhões de dólares, cerca de 773 bilhões de reais, para apoiar países a tomarem ações de controle do aquecimento global. Em evento paralelo, o Brasil recebeu o Fóssil do Dia, concedido pela Liga Internacional de ONGs Climate Action Network. O prêmio é, na verdade, uma crítica aos países que não contribuem para o controle das mudanças climáticas. O motivo é a recente declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro, indicando que o país poderá deixar o Acordo de Paris e não seguir os esforços de combate ao aquecimento global. E você vai ver logo mais. Expedição na região do Médio Solimões investiga sinais de povos que viveram na floresta amazônica há milhares de anos. E a seguir, conheça a telha ecológica feita com fibra de coco e sobras de papel. O Repórter Eco volta daqui a pouco.
jovem de uma comunidade da capital paulista inventou uma telha a partir do reaproveitamento de material reciclável. Ela é feita com fibra de coco e sobras de papel. Heliópolis, comunidade na região sudoeste de São Paulo. Foi aqui que Keila Oliveira da Silva nasceu e cresceu. A aluna da ETEC, a Escola Técnica Estadual, aprendeu a transformar o lixo com criatividade. A ideia surgiu a partir de um intervalo entre uma aula e outra, observando as caixinhas de suco de leite que oferece na merenda. Quando eu fui pesquisar a fundo sobre a reciclagem dessas caixinhas, eu vi que elas possuem diversas camadas e para reciclar é muito difícil e muito trabalhoso. Então eu caí no papel, que como é produzido em grande escala e descartado em grande escala, seria um ótimo reaproveitamento. Olhar em volta e buscar soluções para os problemas da comunidade eram lições passadas pela professora Roberta Oliveira Cabreira. Nós formamos técnicos, né, na área de administração. Entretanto, esse aluno, esse profissional, ele tem que ter uma interação com esse ambiente que ele vive, ser questionador, repensar o dia a dia dele, né? Como que eu vou solucionar isso? Então eu começo resolvendo o que está perto de mim, para eu poder levar isso para as empresas, levar isso para a sociedade como um todo. Com papel picado e fibra de coco, a então aluna do curso técnico de administração decidiu resolver 2 desafios de uma só vez: reduzir tanto o custo das telhas convencionais para a população de baixa renda, quanto o excesso de lixo. Conseguindo tirar pelo menos metade do papel que não tem um fim devido, já seria uma grande ajuda ao meio ambiente. Se for para projetos sociais, ia ter um custo mais barato e a gente ia conseguir fazer melhorias aqui na comunidade. O processo começa com a folha A4 normal já utilizada, a gente corta ela em pedaços menores e passa para a água. A água ajuda ela a ficar mais molinha para o segundo passo, que é a trituração. Quando o papel já está nesse estado aqui, já mais molinho, a gente já passa para o liquidificador para triturar, para virar uma massa. Da massa a gente adicionar a fibra do coco. Nesse ponto já pode colocar a fibra. Da inventividade de Keila, o coco deixa de ser resíduo descartável para virar solução. O Brasil é um grande produtor de coco, né? E não tem um fim devido para esse coco. Então eu aproveitei a fibra, sabendo que ela serve como isolante acústico, para transformar numa inovação na telha. Aqui a gente acrescenta o coco. O coco ele vai agir como um isolante acústico. Agora a gente vai misturar a massa. Mistura bem para que todos os cantos tenham a fibra do coco. Daqui a gente já passa para o molde. A gente sai colocando, espalhando bonitinho. A gente espera de torno a 5, 7 dias para secagem. Da secagem, ela vira essa telha aqui. O plano dela é, no futuro, além do papel e do coco, aproveitar as caixas de leite longa-vida e retirar do meio ambiente um resíduo que a natureza levaria séculos para degradar. As caixinhas de leite longa-vida são parte do lixo produzido em todos os cantos do Brasil. Aqui na escola não há o equipamento necessário para processar as embalagens, que contêm alumínio e papel entre os componentes. Mas na indústria já é possível separar e reciclar o material. Eu posso até sonhar um pouco grande, mas eu quero conseguir melhorar algo tanto no meio ambiental como na parte de genética, na parte de vírus. Eu penso muito em conseguir melhorar algo que já existe ou criar algo novo. Porque as futuras gerações elas não vão ter o que a gente tem hoje. A gente pode ter água hoje, daqui a uns 50 anos não ter mais. Então a gente precisa de pessoas com consciência que tenham cuidado com o meio ambiente.
chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma pequena cidade da Guatemala dá o exemplo e proíbe o uso de plástico. São Pedro de La Laguna fica no entorno do Lago Atitlán, o mais profundo da América Central, e ao lado de montanhas e vulcões. Tem cerca de 13 mil habitantes, a maioria indígenas. A beleza da região atraiu um número cada vez maior de turistas e acabou gerando também o aumento do volume de lixo e poluição. Com o apoio dos moradores, a partir de 2016, a prefeitura local decidiu banir a venda e utilização de sacolas, recipientes, canudos e embalagens de plástico. As famílias resgataram antigos hábitos e começaram a usar guardanapos de pano e folhas de bananeira como recipientes. Nas lojas, sacolas de papel substituíram o plástico. Pescadores se integraram ao trabalho de limpeza e passaram voluntariamente a retirar por ano 600 quilos de resíduos do lago. São Pedro de La Laguna, um dos municípios pioneiros na luta contra o uso de material plástico. E você vai ver a seguir. Uma expedição científica investiga sítios arqueológicos na Amazônia, em busca dos vestígios de povos antigos que viveram na floresta. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma expedição científica foi em busca dos sinais da presença humana na Amazônia há milhares de anos. O trabalho da equipe foi registrado pelo fotógrafo e documentarista Adriano Gambarini. Boa parte da vida e da pesquisa do arqueólogo Eduardo Neves foi dedicada ao estudo de ocupações antigas na maior floresta tropical do mundo. Pelo menos há 14 mil anos tem gente vivendo na Amazônia. E o que é interessante, o que a gente está começando a perceber também, que tinha gente por toda parte, onde a gente procura evidência. Eu costumo dizer que o mais difícil na Amazônia não é achar um sítio arqueológico, mas saber o que fazer com ele. Em outras palavras, a gente acha que essa floresta tão maravilhosa e tão biodiversa, uma parte da história dela não é só a história natural, é a história cultural, é a história da interação das populações humanas com o meio ambiente. E isso é uma coisa maravilhosa, porque permite, né, faz uma conjunção de áreas do conhecimento diferentes e tem uma implicação política muito importante, né, que é como manejar a Amazônia no presente. A reconstituição da história de um povo antigo, a reconstrução de uma existência. Um trabalho detalhista, minucioso e fundamental para entender o passado. Uma expedição científica realizada em 2017 em um dos principais sítios arqueológicos da Amazônia foi cuidadosamente registrada pelas lentes de Adriano Gambarini. O fotógrafo e documentarista que já participou de várias expedições pela Amazônia, pela primeira vez acompanhou uma equipe de arqueólogos. O trabalho foi na comunidade ribeirinha de Boa Esperança, onde cerca de 300 pessoas vivem às margens do Lago Amanã, em uma reserva de desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. As antigas urnas funerárias afloram na superfície da terra ao longo do caminho dos moradores. Durante 20 dias, Adriano Gambarini filmou e fotografou as escavações e a retirada de peças cerâmicas nos quintais das casas dos ribeirinhos. Eles falam que na grande maioria das vezes era um utensílio e que
muitas vezes assim eles encontraram já que eram reutilizados, né? Assim, que tinha marca de queima de fumaça, porque usavam na fogueira e coisa e tal. Então, de modo geral, eram ou utensílios do dia a dia, né? Como se fosse uma panela, uma tigela, ou urnas funerárias mesmo, para enterramento. Eduardo Neves foi um dos arqueólogos que participaram do primeiro diagnóstico do potencial arqueológico de Boa Esperança em 2001. Ele trabalhou na região até 2014 e conhece bem as cerâmicas encontradas naqueles sítios. O tipo de cerâmica arqueológica que nós encontramos em Boa Esperança datado em mais ou menos 700 a.C., quer dizer, 2.700 anos atrás, é muito parecido com outras cerâmicas que nós encontramos na região de Roraima, na região de Santarém, na região de Manaus, no Alto Madeira, perto de Porto Velho. Quer dizer, nós acreditamos que era uma população, provavelmente falante de uma língua da família Aroac, que produzia esse tipo de cerâmica e que se espalhou pela Amazônia entre 3.000 inicialmente e 2.500 anos atrás. Os registros de Adriano Gambarini resultaram 2 vídeos que podem ser assistidos no canal do Instituto Mamirauá no YouTube. Além da retirada das peças cerâmicas, os vídeos revelam também a coleta da chamada terra preta, encontrada abaixo do solo superficial. Um solo manejado no passado, uma prova da existência de antigas civilizações. Esses solos não foram formados intencionalmente, num primeiro momento. Foram formados de maneira não intencional. Eram lixeiras, como se fossem composteiras hoje em dia. Depois, me parece claro que esses grupos perceberam da fertilidade e do potencial desse tipo de solo e passaram, em alguns casos, a cultivá-los. Mas eles não foram formados inicialmente de maneira intencional. Eles são resultado de um processo do estabelecimento desses modos de vida sedentários. As Vistas Grossas, a Amazônia é uma grande floresta tropical. Mas também é moradia de povos antigos que estavam lá e que conviveram harmonicamente durante muito tempo lá, né? Então vamos aprender com esse povo, né? Por que a gente vai ter que fazer um mau manejo da floresta? Porque eles conviviam ali, manejavam, se vê a floresta intacta ali, plantavam, tiravam o sustento dela, ou seja, houve um manejo ecológico, né? Sustentável, eles já sabiam fazer isso. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do poeta do Pantanal, Manuel de Barros. Quando os meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Repórter Eco, até o próximo programa.